É o som do gemido da criação. Se nós fizermos uma leitura mais apurada e mais minuciosa, encontraremos no capítulo 8 de Romanos o Espírito gemendo com gemidos inexprimíveis. E não somente o Espírito, mas também o ser humano. O ser humano geme, aguardando o dia da sua adoção plena. Não somente o Espírito e nem o homem, mas também a criação geme aguardando a sua libertação. E qual foi o pecado ou a ferida social causada na natureza ou na criação? Será que há esperança para a criação? Ou será que não adianta nós trabalharmos para preservar o meio ambiente, a criação, sabendo que no final vai ser totalmente destruído aquilo que Deus criou e viu que era muito bom? Será que Deus se equivocou na sua criação e depois ele foi pego pelo pecado de Adão de forma surpresa e ele não consegue resolver mais essas coisas a não ser destruindo a sua criação? Ou será que Paulo ele vai traçar um plano nos mostrando que a natureza ela geme, ela reclama, mas haverá também uma escatologia esperançosa para a natureza? Sim, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu convido a você a ficar até o final desse vídeo para você ver essas pesquisas que eu tenho levantado a respeito de ecoteologia, ecologia e teologia, para que nós possamos fazer alguns apontamentos aqui e crescer em conhecimento e graça por meio da palavra de Deus. Qual é o futuro da criação? Essa é uma pesquisa que eu gosto muito de refletir, talvez pelo meu desejo, pela minha vontade de sempre estar olhando para a natureza, para os céus, refletindo a imagem de Deus nas nuvens, no céu azul, conforme eu posso observar o céu agora, lindo, perfeito. Talvez esse meu modo de contemplar as coisas belas da parte de Deus é algo que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você e chamar você também para se despertar para essa contemplação, para esse chamado. Bom, o mundo é belo, conforme eu disse. Se você observa alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui de Mogi das Cruzes, aqui nós temos vários parques lindíssimos, lugares esplêndidos, mata fechada, é lindo, a natureza ela é perfeita, grandes cidades, engenhosidades nas cidades, águas, mar, nós temos muita coisa linda no nosso Brasilzão. Mas mesmo assim, olhando para a beleza, contemplando o verde, o azul da floresta, do céu, nós podemos observar que a própria natureza ela carrega uma pressão. Vamos observar que há um peso no meio ambiente por meio da contaminação, há um peso no ar por meio também da contaminação nas águas e nos solos. E Romanos 8 vai tocar nessa ferida. Sim, Romanos 8 vai falar também sobre a importância da natureza e a importância de nós observarmos o desdobramento, a narrativa, o clamor, o gemido da natureza para que nós possamos nos enganjar nessa criação feita pelas mãos de Deus e que ele disse que era muito bom depois de criar todas as coisas e também trabalhar em prol de cuidar do meio ambiente. Bom, vamos observar então que Paulo ele não vai começar Romanos 8 negando a dor da natureza. Ele também não vai jogar um versículo por cima, nem da dor da natureza, o clamor da natureza e muito menos o clamor, a dor e o sofrimento do ser humano. Ele não vai maquiar essa realidade. Ele vai reconhecer que existe um peso presente
presente, existe uma angústia não somente no ser humano, mas também na natureza, existe um clamor, um gemido não somente no ser humano, mas também na natureza, existe uma limitação no ser humano e também na natureza, e existe uma frustração que o ser humano carrega e também a natureza. Paulo fala que ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, Romanos 8:18. Bom, e quais são esses sofrimentos? Somente emocionais, somente relacionado aos seres humanos, como perseguição, sofrimento humano, ou será que Paulo ele vai falar de sofrimento e ele vai englobar a natureza que sofre também por meio da mão humana, da extração das matérias da natureza, sem deixar com que ela possa se regenerar? Vamos observar no Antigo Testamento Deus dando ordem ao ser humano que ele teria dias para cavar, para plantar, para cultivar, mas tinha que deixar em determinado tempo a natureza se regenerar. Então, este é de fato o mandato de Deus, porque ele não quer uma destruição naquilo que ele criou e viu que era muito bom. Bom, filosoficamente, esse texto que nós acabamos de ler sobre o sofrimento, ele vai tocar em uma questão que é muito antiga. O ser humano, ele sabe que existe a beleza no mundo, ele sabe que existe a verdade no mundo, o amor no mundo, mas também ele vai observar que existe alguma coisa que saiu do seu lugar. E que coisa é essa? Vamos lá, existe dentro do ser humano, existe dentro de nós, como seres humanos, essa intuição de desajuste. É como se a vida, ou na vida, houvesse uma divisão. De um lado, rastros da glória de Deus, e do outro lado, sinais de ruína. Por isso que o ser humano, ele se incomoda quando há sinais de ruína. O verdadeiro crente em Cristo Jesus, aquele que ama Deus, ele ama a organização, ele ama a limpeza, ele ama um ambiente cheiroso. Por quê? Porque Deus gosta de organização, de limpeza, de manutenção. Então, um crente, quando ele chega no ambiente, vê que é parede descascada, ele contempla a casa com mofo, isso incomoda o crente. Por quê? Porque ele carrega de um lado rastros da glória de Deus, de um Deus que é piedoso nisso, um Deus que é detalhista quanto a isso, a organização, a administração, a beleza. Deus ama a beleza e olha só o resultado do mundo, olha o resultado dos animais, olha o resultado de você. Deus ama a beleza, é por isso que quem de fato ama a Deus e Deus mora no coração dele, ele vai se incomodar com a ruína. Então preste bem atenção nisso. A Bíblia ela não vai tratar o mundo criado como um pano de fundo mudo, sem gritar, sem gemer, sem falar. Ela o trata como uma realidade ferida, atravessada pela queda e pela esperança de construção, de reconstrução. Olha que coisa legal. Então, será que o nosso cristianismo, ele aprendeu muito e muito a dialogar somente com fé, com alma, com aquilo que é imaterial, com aquilo que é invisível, e ele está deixando de fora o gemido do mundo, ele está deixando de fora a narrativa, o diálogo quanto ao caos, ao mal, ao desmatamento, à poluição? Gente, se a gente acredita que o nosso Deus criou todas essas coisas, nós precisamos nos enganjar em projetos sociais para que nós possamos preservar o meio ambiente, porque preservando isso é preservar aquilo que Deus criou e viu que era muito bom. Bom, então nós podemos observar que Paulo ele vai nos chamar essa atenção em Romanos capítulo 8,
do 18 ao 25. Ele começa dizendo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada. Depois ele vai deslocar o nosso olhar individual para o ser humano, ele vai focar no quê? Na criação. E ele vai dizer que a criação também, ela aguarda com expectativa. Não somente nós aguardamos a adoção como filhos, mas também a natureza, o mar, a floresta, a cidade. É interessante isso porque no final de todas as coisas, no livro de Apocalipse, a nova cidade descerá sobre a terra. Olha que coisa linda! Ou seja, tudo reconstruído, tudo purificado, tudo transformado. Então, olha como Deus ama a criação, olha como Deus ama o material. Nós precisamos arrancar da nossa mente essa teologia gnóstica, em que diz e prega que a matéria é má e só aquilo que é imaterial é bom. Isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo é uma religião que entende que a matéria é excelente porque foi criada por mãos excelentes, que é a mão de Deus. Então, Paulo vai deslocar do gemido do homem, do sofrimento do homem, para também o gemido da criação e o sofrimento da criação, mostrando que a criação aguarda com expectativa. Quando Paulo fala que a criação aguarda com expectativa, no original, a palavra expectativa, ela traz a conotação de alguém que estica o pescoço para observar algo que está prestes a acontecer. Então, Paulo está falando, a natureza está esticando o pescoço para observar algo que vai acontecer. Isso é expectativa, isso é esperança. Ela aguarda, ela também foi sujeita à vaidade, mas não por ela, por aquele que a sujeitou. Ela geme e espera por libertação. E nós daremos sequência ao nosso estudo de Romanos 8 e depois, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês a respeito dessa expectativa que a natureza aguarda. E é uma expectativa esperançosa e não de caos. E é por isso que a analogia que o apóstolo Paulo coloca nos versículos do capítulo 8, nos versículos 19, 20, 21, 22, é a analogia de uma mulher em parto. Então, uma mulher em parto pode até chorar e sofrer, mas o final é esperançoso. E por que Paulo trouxe a analogia de parto e colocou ali? Por quê? Porque a esperança para nós e também, principalmente para a natureza, para a criação de Deus, é uma esperança escatológica baseado na reconstrução de Deus, para que nós possamos viver eternamente em uma cidade, em uma terra totalmente reconstruída, onde não haverá mais labuta, choro, decepção, catástrofe, poluição, perseguição, maldade, mas será uma cidade, será um mundo totalmente potente, cumprindo com aquilo que Deus determinou para o mundo. Fique comigo e te aguardo nos próximos vídeos para nós desvendarmos o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos.